Boa tarde, shalom, a paz do Senhor Jesus, graça e paz para todos os irmãos, amigos, ouvintes. Estamos numa data muito especial e vamos falar algo a respeito de amor, porque Deus é amor. E o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então é necessário, em primeiro lugar, amar, porque quem ama, cuida. E quem cuida, protege, zela. E a Bíblia diz, ai do homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Tem que ter zelo, amor, cuidados para um com os outros. Vamos ler uma passagem para começar no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 25, versículo 35 ao 46, que fala sobre o grande julgamento. Mas vamos começar do 31, para você entender melhor. Mas antes disso, vamos orar ao Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas e ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido devido. Não nos deixa cair em tentação, mas livra de todo mal, por teu reino, poder, honra e glória para todos sempre. Amém. O grande julgamento. Mateus 25, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 25, versículo 31 ao 46. O grande julgamento. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Presta atenção nesse detalhe importante. Porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaste. Preso e foram me ver. Então justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afaste de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me desse de comer, e vocês não me deram de comer. Tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo que sempre que o deixarem de fazer a um desses mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Então aqui está uma lição de amor. Aqui está uma lição de piedade, caridade, de compaixão, amor em ação, como o amor de Deus, o amor ágape, agapau, incondicional, o amor que nos perdoou de todo pecado, de toda injustiça, de toda coisas ruins, coisas do mal, do maligno, do mundo, da carne. Porque já diz Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 26, as obras da carne e o fruto do Espírito. Muito conhecida essa passagem, vamos meditar um pouco. Gálatas 5, 16 ao 26. As obras da carne e o fruto do Espírito.
Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se sois guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já vos preveni, os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, amor, alegria, alegria, paz, paz, shalom, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos ou consciências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Glória a Deus. Então o amor, ele não tem inveja, o amor não tem ciúme, não arde em ciúmes. Diz lá em 1 Coríntios 13, vamos passear na Bíblia, vamos folhear a Sagrada Escritura e aprender com Jesus o que é o amor. O amor é tudo, feliz é quem ama. 1 Coríntios 13, do 1 ao 13. Ainda que eu falasse, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente, o caminho do amor, o amor do Supremo. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso nada, ou de nada me adiantará, ou aproveitará. O amor é paciente, é bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não se orgulha, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, o que é perfeito, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, e o maior destes é o amor. Ame o seu irmão, porque você e eu não podemos dizer que amamos a Deus que não vemos e odiamos os nossos irmãos que não vivemos. Então tem que ter um amor verdadeiro, o amor de olhar pelos olhos da fé. Não andamos por vista, e sim por fé, esperança e amor, da glória do Espírito de Deus. Então temos que estar na verdade, na vida. O Salmo 133, 1 ao 3 diz, o amor fraternal. Oh, como é bom, oh, quão bom e agradável é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, a barba de Arão, é como e desce sobre a orla das suas vestes. É como o orvalho do irmão que desce sobre o monte Sião. Ali e aqui o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, meus irmãos amados, queridos do Brasil e do mundo, da África, Moçambique, Brasil, esse grupo maravilhoso, amado, querido, precioso aos olhos do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós somos como a menina dos olhos de Deus, então somos preciosos. Você tem valor, valorize o que você é, o que você tem, o que você pode fazer para Deus, por você mesmo e por alguém também. Então vamos alimentar, sustentar, perdoar, amar, abraçar o irmão, a irmã, cuidar, zelar, ter cuidado para não ferir, para não magoar, machucar, porque às vezes fica cicatrizes, às vezes fica a dor, e nós não podemos prejudicar, atrapalhar, mas sim trabalhar e orar, desenvolver os talentos e os dons para que a gente possa dar e receber, porque é dando que se recebe. Deus ama o que dá com alegria, mas vale dar do que receber, é muito melhor.
quando você tem para dar, e nós só podemos dar o que temos. Então se encha do amor de Deus, da compaixão, da piedade, da graça, da misericórdia, da luz, do poder. Se encha de virtude, de valor, porque você tem valor. Você é um vaso precioso nas mãos de Deus. Você é especial, um instrumento vivo e afinado nas mãos daquele que nos usa, nos toca em alto e bom tom. Deixa Deus te tocar nessa tarde. Deixa Deus te encher de amor, de poder, de Espírito Santo, de fogo da sua glória. Peça batismo com fogo da glória de Deus, do Espírito Santo e de poder de Deus, para que você seja uma testemunha viva, seja uma pessoa que leve a paz, leve o amor, um instrumento de vossa paz, seja cuidadoso, zeloso, trate bem todo mundo, aí você cumprirá a lei, diz Mateus 12:12, 7:12, tudo aquilo que vós quereis que os homens os façam, fazei primeiro vós aos homens, aí cumprirei a lei. Irmãos, é bom amar, é bom perdoar, principalmente quando a gente está numa data tão memorável como essa, tão importante, tão dignidade, que todo mundo lembra da paixão de Cristo, da morte e ressurreição da Páscoa, do Cordeiro Pascual, o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo e nos dá a paz. Essa é a mensagem, a palavra de salvação nessa tarde. Entenda esse ministério, casa de oração, um lugar de visão, missão e valores. E o projeto Unisertão, do sertão de Araripe até os confins da terra. Já alcançamos a África, Moçambique, Brasil, mundo. Criança feliz só com Jesus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Receba a bênção dos apóstolos, receba a bênção sacerdotal. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer o rosto dele sobre nós, tenha misericórdia de nós, nos dê a paz. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo esteja com os fiéis de Cristo aqui e em toda a face da terra, África, Moçambique, Brasil. Vamos pregar o Evangelho a toda criatura. Envia-me a mim, eis-me aqui, Senhor. Diga isso comigo, eis-me aqui, Senhor. Envia-me para dar o melhor, para ser o melhor de Deus, para fazer o melhor por Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Fica com Deus, um grande abraço, um beijo no teu coração, do apóstolo, pastor, missionário, cantor, compositor. Vai lá no YouTube, Oswaldinho Jesus, e vai lá de novo e coloca Oswaldo Jesus. Você vai lá ter muitos vídeos, louvor, oração, pregação, testemunho. E estamos na grande campanha da Casa de Oração, um lugar de visão e São Valor. 6x12, é pequeno, mas Deus é grande. Se você quiser ofertar, fazer seu pix, uma doação, 709-925-504-59. Quiser mais contato, informações, 87-981-26-9786, o melhor para vocês. Um grande abraço, shalom, shalom, paz, muita paz. Até mais.